Fala pessoal, tudo certo? ArcCoff no ar. Você aí, sabe o que é uma arquitetura paramétrica? Bora! Bom, galera, seguinte, primeira coisa, segue nas redes sociais, se inscreva no canal, o Analytics do canal tá mostrando que tem gente que visita todo dia e não é inscrito. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Aí falam que quem ativa o sininho do ArcSearch passa em projeto. Então, eu acho que vocês deveriam dar essa chance aí. Seguinte, quem pesquisa arquitetura, quem estuda arquitetura, já se deparou com obras como do Frank Gehry, da Zaha Hadid, entre outros arquitetos que têm a mesma pegada que eles. Essas obras que eles fazem são parte da arquitetura paramétrica. A arquitetura, em geral, pessoal, ela tem a tendência de ser muito difícil fazer coisas diferentes dentro da arquitetura, porque a parte estrutural é muito desafiadora em alguns projetos. Existem projetos, por exemplo, da Zaha Hadid, que você olha e você fala assim, nossa, como que fica em pé essa estrutura toda e coisa e tal. A arquitetura paramétrica nada mais é do que conseguir fazer estruturas abstratas saírem do papel. Como? Com softwares extremamente avançados de cálculo estrutural, cálculo de laje, cálculo de fachada. Então, resumidamente, a arquitetura paramétrica consegue fazer formas extremamente diferentes e abstratas, mas com uma função muito precisa com relação ao que ela quer passar. Por exemplo, no final, mais para frente aqui eu vou passar umas 5 imagens para vocês verem. Aquela fachada incrivelmente vazada, parece uma teia de aranha, com uma estrutura super orgânica, abstrata e coisa e tal, com uma função de elemento, por exemplo, insolação e conforto térmico, extremamente calculadas e perfeitas, coisa que a mente humana tem as suas limitações com esse tipo de cálculo num determinado ponto. Entende? Porque esses softwares utilizam um tipo de codificação que consegue pegar no máximo detalhe cada coisa da função que você está projetando. Então você consegue ter muito mais precisão naquilo que você está projetando e ser muito mais diferenciado, porque você consegue esses volumes abstratos calculados exatamente da forma com que tem que ser feita. Obviamente que a arquitetura paramétrica não salva. Você tem que ser uma pessoa que domina esse tipo de arquitetura, é um tipo de linguagem arquitetônica, tanto é que não são todos os arquitetos que possuem obras como Frank Gehry, Zaha Hadid, por aí vai. Então, a arquitetura paramétrica é uma técnica utilizada que utiliza softwares avançadíssimos de cálculo para criar obras arquitetônicas de design diferenciado, beleza? Então, esses designs são extremamente digitais no ponto de vista de cálculo e tudo, por mais que tenha a parte profissional e a competência do profissional que está fazendo, como eu já falei, mas isso é muito básico para o que é arquitetura paramétrica. A partir de um projeto executivo, quando a gente está fazendo planta e tudo mais para projeto executivo, a nossa mente nos limita a certo tipo de coisas que a gente pode colocar no projeto para transformar aquilo em realidade. E isso é muito importante falar, porque às vezes, eu já comentei aqui, às vezes a gente dá só crédito aos arquitetos, quando na verdade é uma equipe, existe um grupo de engenheiros estruturais que colocam
de peças e estruturas que também eles têm que ser reconhecidos sim, na minha opinião, e eu sempre vou bater nessa tecla. E diante desse contexto, existe essa limitação de criatividade, inclusive, dentro da arquitetura, quando você quer fazer algo diferente. E esse tipo de software, ele ajuda ainda mais a ampliar as possibilidades na tua cabeça. Porque se você fosse fazer uma cobertura XYZ, você fala, puxa, não vai dar para fazer, porque o cálculo disso é muito específico, e também existe a elasticidade do material, que eu não sei se eu posso entortar tanto ele dessa forma, porque senão ele vai ter ruptura. O software vai te dar exatamente os valores do quanto você pode entortar, para conseguir o máximo de diferenciação dentro do seu projeto paramétrico possível. E isso é impressionante de ver. A arquitetura paramétrica é feita através de estudos de carta solar, ou seja, a posição do Sol de acordo com o seu projeto. Outros tipos de levantamento no banco de dados desse tipo de software ajuda você a ter muito mais precisão no seu projeto. Então, fluxo de vento, ele vai entrar por esse vão, ele vai sair por aquele, coisa que sozinho com a sua cabeça você não iria conseguir projetar essa curva, essa utilização máxima do material que você está usando. A arquitetura paramétrica com os seus softwares envolvidos, tanto de cálculo como de design, eles te ajudam a levar ao extremo todas as qualidades do produto que você está utilizando. Então, se você pegar um lápis e entortar, ele vai ter um limite até quebrar. Com a arquitetura paramétrica e esses softwares, você vai saber exatamente qual é a força que você tem que colocar nele, limite para que ele não quebre. Então você consegue ter muito mais criatividade quando você vai projetar a sua obra. Essas informações, elas vão sendo armazenadas por parâmetros desse software que vai orientar o profissional que está fazendo a criar uma modelagem perfeita e diferente do que ele queira, do que já existe no caso. A arquitetura paramétrica é possível criar tipo fachadas cheias de curvas, aberturas, entrada de iluminação, de sol, milimetricamente calculada para fornecer um conforto térmico ideal para o que você está buscando, sem perder a sua função. Muito pelo contrário, além de ter muito mais precisão na sua função, o design é tão diferenciado que vai chamar muito mais atenção do que qualquer outra obra. Mas nem tudo são flores. Não é qualquer pessoa que tem um talento de utilizar a arquitetura paramétrica. Eu sou um grande admirador da arquitetura paramétrica, mas eu não tenho um estilo arquitetônico todo amassado que nem o do Frank Gehry. Eu recomendo muito que vocês vejam o Masterclass do Frank Gehry. É pago, mas são diversos vídeos que ele ensina, ele fala sobre a carreira dele, como ele pensa, como ele fez para chegar onde ele chegou. É incrível ver. Masterclass.com, link na descrição, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada na Masterclass do Frank Gehry. Eu me apaixonei pelo curso e aprendi muita coisa com aquele senhor. Bom, e as vantagens da arquitetura paramétrica, essa facilidade permite que projetos inteligentes saiam mais do papel, com pegadas mais sustentáveis, inclusive, porque, como eu falei, é um volume de parâmetro que ele vai armazenando no software para te ajudar a desenvolver um projeto perfeito. O Alexandre Kuroda, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes, ele fala que a arquitetura deixa de ser uma imposição, uma imagem final e passa a ser o resultado de uma combinação de variáveis formados pelo sistema de computação. Então, a gente vira o mais íntimo possível do nosso computador, do nosso software, e isso faz com que novas arquiteturas acabam saindo do papel, arquiteturas impactantes, mas com um design específico e uma caracterização de função muito específica e 100% aproveitada. Então é muito importante a gente se atentar daqui para frente em arquitetura paramétrica, beleza? Então aqui para vocês eu vou dar um exemplo, alguns exemplos de arquitetura paramétrica, depois vocês pesquisem mais sobre o assunto. Espera aí, vamos lá. Pimba. Aqui, ó. Esse tipo de cobertura é uma cobertura de arquitetura paramétrica. Como que um arquiteto, como que um ser humano vai projetar um cálculo estrutural desse, ou um design desse, com relação à flexibilidade do material, tão perfeito a ponto disso ficar parecendo impresso numa impressora 3D, não é verdade? Esse tipo de cobertura também é feito com arquitetura paramétrica. Cada vão
deste local aqui, o software te dá exatamente o tamanho desse vão, a grossura que tem que ter cada um dos pontos estruturais, dos nós estruturais dessa teia que vai subindo através do edifício. E isso, o software mesmo faz o cálculo, juntamente com esses parâmetros que o arquiteto, que o profissional, que o engenheiro coloca dentro do software para fazer o projeto e transforma isso numa realidade. Esse tipo de fachada também. Então, a insolação que está pegando nesse prédio não é reflexo só dos vãos que tem essa fachada. É muito mais que isso. Eles têm o tamanho desses vãos, esse aqui, cada um calculado com uma extrema função de cada uma das coisas de conforto térmico, insolação e por aí vai. Esse tipo de fachada também. Nada aqui está desenhado à toa, absolutamente nada aqui está diferente, mas prejudicando o projeto. Ele está adicionando ainda mais precisão na função que o arquiteto que usa a arquitetura paramétrica quer passar para as pessoas. E esse tipo de arquitetura é muito mais chamativo do que qualquer outra. Nesse exemplo aqui, por exemplo, em Los Angeles, o Disney Theater do arquiteto Frank Gehry, ele fala sobre esse projeto no Masterclass que eu comentei. Olha a diferença do entorno que tem na cidade com a obra dele. A arquitetura paramétrica, ela serve para impactar as pessoas e transformar o que humanamente seria impossível em realidade. Então, a arquitetura paramétrica tem o meu respeito porque ela consegue fazer com que os olhos das pessoas, não importa quem seja, se vire para ela e solte um uau, que obra diferente. E isso independe de você gostar ou não. O fato de ser diferente e de ser uma coisa impressionante de ver de pé, eu acredito que seja unânime. Beleza? Então, esse era as informações que eu queria passar para vocês de arquitetura paramétrica. Pesquisem mais sobre o assunto, é um assunto muito interessante, vocês vão acabar entrando em sustentabilidade e tudo também. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse roteirinho aqui, o que eu mais ou menos segui, foi tirada do Viva Decora, então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir nas redes sociais e passar para todo mundo que vocês conhecem que gosta de arquitetura, urbanismo e design, cultura, que o ArcSearch vai estar sempre aqui para apoiar as dúvidas e o conteúdo bem bacana para cada um de vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.